Não está sentindo mais, faz assim com as mãos. Não está sentindo mais, filho? Quantos creem na vitória, igreja? Ambiente de oração, igreja. Você tem que ter uma vida, eu e você temos que ter uma vida de oração. Quanto mais Deus me ensina, mais eu aprendo. E mais eu sei que mais eu tenho que aprender. Esse final de semana, Deus nos levou para o retiro. Faz 6 meses que estava programado. Foi 3 dias de muita oração e muita separação. Muitos pensam assim, né? Como que é o retiro? Esse em particular, que é o meu 2º ano, é só o único que eu fui. É diferente de tudo, porque é algo totalmente voltado para a batalha, luta espiritual. No entanto, que a grande parte era líderes. Então é de verdade eu nunca senti o que eu senti, mas em partes o Senhor falou assim, é o que muitos de vocês sentem. Hoje eu não vou para a igreja, vou estar na igreja, quero ir embora. Cheguei lá sexta-feira, na hora que eu entrei para dentro do retiro, um lugar consagrado, veio uma voz assim, um sentimento de ir embora. Falei, já entendi, vai acontecer coisas grandes, quem está entendendo? Aí de repente, na noite de sábado, veio outra vez o sentimento de ir embora. Eu falei, já entendi, se a luta está forte na mente, que grande vai ser a vitória, quem está entendendo? Então todas as vezes que você, como que eu posso te dizer, tentado na sua mente, a obreira sem saber, ela liberou uma palavra, Joyce. A guerra é na sua mente em todo, sem saber, é assim que funciona. Sem saber, eu quero dizer assim, sem ela saber o que nós vivemos, é assim que funciona. Em todo o tempo, a luta minha e sua vai ser na mente. Quem está entendendo? Diga assim, mente forte, corpo forte. Ou seja, recebi de Deus algo extraordinário que eu não consigo, eu acho que nem passar nem 2% ainda hoje. Porque é algo que eu ainda estou vivendo no meu particular. Mas hoje é o 2º dia da nossa campanha. E Deus vai falar fortemente comigo e com você através da palavra. Aposto que o Senhor recebeu. Eu creio que Ele, se Ele assim quiser, vai liberar no decorrer do culto. Quem está entendendo? Mas de mim mesmo eu não consigo, porque eu ainda estou processando tudo que Deus nos deu em 3 dias. De muita separação, hora para comer, hora para dormir. Hora para ir lá tomar um café e voltar, tudo com hora marcada. Até tempo para tomar banho, para voltar. Ou seja, 24 horas, o tempo todo conectado com a presença e com a palavra. Quem está entendendo? Então muitos pensam assim, é um passeio. Eu estava orando aqui no escritório a tarde inteira. Eu falei, de volta na minha casa, Senhor Jesus. Estou de volta de casa. Mas tudo tem um preço a ser pago, sim ou não? Tem um preço a ser pago. E o mais interessante é que quando você tenta se esconder, eu sentei lá na 2ª fileira, como eu sentei ano passado. De repente o pastor lá, uma benção de Deus, um homem muito usado por Deus, falou, pastor, nos ajuda a pregar e abre a tua Bíblia. Eu falei, meu Deus, pegou eu aqui no meio de tanto mundo. Aí o Espírito Santo falou assim, filho, não tem como você fugir. Eu falei, mas eu vim só receber. Porque é um tempo todo só entregando. Então tem hora que você tem que se carregar, sim ou não? E eu fui lá, eu e a bispo, fomos para se carregar. Só que até lá a gente trabalhou. No último dia, a pastora foi lá e falou, no final do culto vamos orar pelo país, pela bandeira. E o pastor quer o senhor lá, segurando a ponta da bandeira, orando. Eu falei, amém. E eu pensei que eu ia ficar lá como anonimato. Presta bem atenção, você não está entendendo, mas eu vou te falar algo. Diga assim, Jesus me escolheu para uma grande obra. Quem crê que Ele te escolheu para uma grande obra? Só que muitos de vocês não entenderam ainda qual é essa grande obra. Eu vou pedir graça a Deus, eu vou estudar muito, me separar muito com Ele. E algumas das coisas que eu recebi no tempo dele, eu vou entregar para vocês aqui. Quem está entendendo? Primeiro, tudo que eu recebi, eu vou viver, já estou vivendo. Para depois entregar. Tem que ser real para mim, verdade para mim, para depois eu entregar. Mas hoje, como o 2º dia da campanha, hoje a campanha, a carta da que é a renúncia, apóstolo. O que é a carta da renúncia? Diga assim, tudo aquilo que eu não quero
na minha vida. Diga: tudo aquilo que eu não quero mais na minha vida. É isso que você vai escrever. Muitos que chegou hoje, não sabia. Será mais 5 segunda-feira. Eu creio que até o final os obreiros vão providenciar, para quem não tem aí, um papel, uma caneta, né? Já providenciaram? Já tem a carta ali? Amém? Tem uma folha que você pode escrever. O que vai acontecer? No final do culto. Apóstolo, posso escrever no final? Pode. Após a palavra, vai ser colocado um vaso aqui. Você vai escrever o que você sentir no seu coração, que você não quer mais na sua vida. É a carta da renúncia. Você vai colocar aqui. E quando eu sair daqui, eu vou direto para o monte queimar. Foi assim que eu fiz segunda-feira passada. Mesmo depois de 24 horas de jejum trancado aqui dentro. Preguei na segunda, após o culto, subi com os pastores e fui levar o pedido de vocês para queimar. Quem está entendendo? Sem sacrifício não há o quê? Vitória. Amém? Então tudo que você sacrifica, Deus responde na direção do Espírito. E hoje não vai ser diferente. Apóstolo, mas eu não sabia, não tem problema. Os obreiros vão providenciar caneta, papel. Você vai colocar: apóstolo, eu tenho dificuldade de escrever. Procure um obreiro, leve ele no canto, dá o papel para ele, a caneta, e fala assim: o que eu falar você escreve. Isso eu não quero na minha vida, isso eu não quero na minha vida, isso eu não quero. Não precisa colocar o seu nome, dobra e coloca aqui no final. Que no final eu mesmo vou pegar, vou colocar num saco e vou levar. Hoje ainda, eu vou levar no monte e vou queimar. Vamos orar e vamos apresentar a Deus. Quem está entendendo? Porque foi essa a direção que Deus me deu. Se tem uma coisa que eu zelo, é tudo que Deus fala comigo. Eu tenho pressa em pôr em prática. Porque eu sei que a vitória vai ser grande. Quem está entendendo? Em contrapartida, a palavra que nós vamos meditar hoje é tudo aquilo que nós precisamos entender para viver e receber do Senhor o que já está preparado. Ou seja, muitas das vezes não carregamos a nossa cruz porque ainda não renunciamos a nós mesmos. Ou porque ainda tem coisas em nós que te atrapalham a viver em Deus em espírito e em ver. Então aquilo que te atrapalha a ter uma comunhão com Deus é uma das coisas que você tem por obrigação colocar. Eu não quero mais isso na minha vida. Porque você tem consciência que isso atrapalha a sua comum. Isso atrapalha o seu crescer em Deus. Então você tem que escrever. Dependente do que for, escreva: eu não quero isso na minha vida, eu não quero. A carta é para você escrever o que você não quer na sua vida. Mas a palavra vai vir na direção do que nós devemos fazer. Quantos aqui quer ser discípulo de Jesus? Diminuiu, glória a Deus, ou vocês não entenderam? Quantos aqui quer ser discípulo de Jesus? Abra sua Bíblia em Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Eu assisti um pouquinho do trecho da pregação. Vocês têm pegado assim também a palavra? Tem, né? No vídeo? Tem, né? Deixa bem filmada a palavra. Entre o apóstolo e a palavra, segura bem a palavra. Marcos 8, 34. Quem achou, diga glória a Deus. Quiser colocar, Thaís. Cada um deve levar a sua própria. É o título. Cada um deve levar a sua própria cruz. Então cada um tem a sua cruz. Eu não posso levar a sua e você não pode levar a minha. Mas podemos se ajudar, sim ou não? Mas ninguém pode abandonar a sua cruz, sim ou não? Então olha o que vai dizer em Marcos 8,34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a quem? Negue-se a quem? Tome a sua cruz e faça o quê? Quantos aqui quer ser discípulo de Jesus? No texto aqui, o que a gente tem que fazer? Começar por onde? Seguir é fácil. Mas para seguir verdadeiramente, temos que negar primeiro a si. Seguir Jesus sem obedecer é fácil. É o mesmo que falar dele em todo o tempo. Jesus é bom, Deus é maravilhoso, poderoso, esplêndido, magnífico. Ele é tudo de bom. Agora, difícil é morrer para si mesmo, para viver para Ele. É obedecer às vontades. Então, para ser discípulo dele, ele está dizendo, chamando a si a multidão. Ele parou e chamou toda a multidão que estava seguindo ele.
Por que as pessoas estavam seguindo ele? Era porque ele era? Sim ou não? Não. Era porque ele fazia, pelas coisas que ele demonstra, pelas coisas que ele praticava. Veja bem, uma multidão com fome, 5 pães e 2 peixes, todo mundo comendo. O paralítico é curado, o morto ressuscita, o leproso é curado. E aí a multidão começou a seguir ele por causa dos não pelos sinais, mas por aquilo que estava. Então Jesus parou, leia e entenda o que você está lendo, chamando a si a multidão. Ou seja, ele chamou a atenção de todos que estavam de verdade, vocês querem me seguir? Ele parou e falou, peraí, vem cá todo mundo. Chamando a si a multidão, vem cá todo mundo. Vocês têm certeza que vocês vão me seguir? Ele falou, calma aí, eu vou dar uma direção para vocês aqui, ó. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, siga-me. Negue-se, o quê? Nega-se, o quê? Ou é siga-me? É siga-me ou nega-se? Quem quer seguir Jesus aqui? Qual é o passo? Se eu não negar a mim mesmo, esquece. Se eu querer administrar, não, estou com Jesus, mas também estou fazendo aqui o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Esquece, você nunca teve e nunca estará com Jesus. Segundo a palavra. Então olha o que está dizendo. Negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Cruz simboliza o quê? Cruz é o mesmo que o quê? Não. Cruz foi um lugar onde Jesus fez sacrifício. A pior morte, não existe uma das piores mortes que um ser humano poderia morrer, como morte de cruz. Jesus foi crucificado, a morte de cruz. A cruz significa o quê? Vocês querem me seguir? Então haverá uma entrega e vocês vão ter que fazer um grande sacrifício. Vocês não podem sair da direção, não pode sair, não pode negar, não pode abandonar a sua cruz, ou seja, não pode abandonar o seu sacrifício. E olha a continuação no 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de quem? Por amor de mim e de quem mais? Esse vai o quê? Quem ama Jesus aqui? Vou perguntar de novo, quem ama Jesus aqui? É o suficiente? Não. Por amor de mim e do o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Por amor a mim, por amor a minha por amor a mim e por amor à palavra. Então, não, eu amo Jesus. Tudo bem, você ama Jesus, mas não obedece a palavra. Ama Jesus, mas não pratica o então você só ama um, não ama dois. Não ama os dois. Melhor, a Bíblia vai dizer que é melhor dois do que? É os dois. Eu tenho que amar Jesus e amar o Deixa eu te falar, quem ama aqui Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama o evangelho? Diminuiu, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem feito, o que você tem feito pelo evangelho? Porque quem ama, cuida. Quem crê que Jesus cuida de você? Ele cuida de mim, de você em todo? Porque Ele é fiel e verdadeiro. Agora, será que nós somos fiel? Em todo? Eu amo Jesus. Mas o que você tem feito pelo evangelho? Tem propagado? Tem anunciado as boas novas? Você, se a pessoa olhar para você sem ler a Bíblia, você é uma carta de referência para a pessoa vir para a igreja? Sem você pregar para ela, ela vai ter que olhar para você e vai ter que chegar quem em você? Jesus. Ele vai ver a manifestação do Espírito Santo, mas ele vai olhar para mim e para você e vai ver Jesus, que somos imagem e semelhança de Deus. Então, sem abrir a boca, vai ter que ver Deus na minha e na tua vida. Somos rodeados por uma grande nuvem de quê? Então, sem eu anunciar, sem eu falar quem eu sou, sem você falar quem você é, porque você é um discípulo de e a Bíblia diz que os seus discípulos pareciam com ele.
Sim ou não? Sim ou não? Não precisa responder. Quem aí fora dizem quem você é? O filho parece com o seu? O filho vai carregar as características do seu? Olha só. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua? Olha o 37. Ou que daria o homem pelo resgate da sua? Vou dar uma chave que eu recebi assim. Diga assim: o espírito, alma e corpo. Foi disso que Deus nos fez, sim ou não? Nessa direção? Diga: o espírito representa quem? Representa quem? O espírito representa quem? Diga assim: o espírito é Deus. E a alma? E a alma representa o quê? O que representa a alma, bispo? O espírito, Deus, a alma e o corpo. Viu? Nem a bispa ainda digeriu o que ela recebeu. Tá bom, fica quietinha. Vou deixar essa dúvida com eles assim, que eu vou dando devagar para eles. Calma. Presta bem atenção. Tem muitas coisas na Bíblia, na palavra, que eu e você precisa aprender em todo. Por isso que eu digo, quando você pensa que você já sabe tudo, vem Deus com a sua infinita sabedoria, com a sua revelação, e te fala: peraí, isso aqui você não sabe ainda. E está na Bíblia, quem está entendendo? Diga assim: o Espírito representa a Deus. Falta 2, mas depois eu falo. Falta a alma e o... Mas tudo isso quem foi que fez? Foi Deus. Mas ó, a Bíblia, retomando o que está escrito: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O homem tem alguma coisa para dar? Tem algum dinheiro que ele pode comprar, pagar? Então ele não tem. Mas Jesus, Deus já deu o próprio Filho, sim ou não? Por amor a minha, sua vida, alma. Olha o que está dizendo aí o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração... Olha do que ele chama geração. Geração o quê? Geração adúltera e o quê? Deixa eu te falar algo aqui, rapidinho. A geração adúltera é aquele que adultera, começando a pá. Eu recebo a palavra, mas eu faço do meu. Então eu estou adulter. A mesma coisa. As mulheres aqui, você vai fazer uma receita. Se você mudar o que está escrito na receita, você está adulter? Está adulterando a receita. A receita é essa para dar certo. Mas se você acrescentar ou tirar alguma coisa da receita, a receita está sendo adulter? Então olha o que está dizendo: porquanto qualquer entre esta geração adúltera e pecadora. Diga assim: quem adultera, peca. Geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos. Jesus vai vir na glória de Deus, com os santos. Jesus vai vir dentro da glória, da presença, da nuvem de glória de Deus. E em volta dele tem os santos anjos. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Não estou entendendo nada. A carta é a carta da renúncia, sim ou não? Então, para mim e para você seguir a Jesus como verdadeiros discípulos, é necessário eu e você escrever, colocar para fora aquilo que quer impedir a nossa comunhão com o Senhor. Quem está entendendo? Tudo aquilo que quer paralisar a sua comunhão com Cristo, tudo aquilo que quer te impedir de você adquirir e crescer na graça e no conhecer, tudo aquilo você tem que relatar, escrever, para que seja queimado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Tudo aquilo que tentar te afastar, te impedir de viver coisas novas com Deus,
E vai ser revelado através da pá. A sua fé, a sua confiança tem que estar em Jesus. Mas para isso, para mim e para a tua fé ser acrescentada, temos que estar em constante comunhão com a pá. Porque a Bíblia diz, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Palavra de quem? Se eu não ouço a palavra de Deus, no dia mau vai me faltar o quê? Fé. Se eu não dou ouvido para a palavra de Deus, é fácil, eu passo. Não é fácil. Mas quem nos garante a vitória é Jesus. E através do Espírito, é Ele que nos ajuda. Quantos aqui aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Eu quero que você traga a tua mente, o teu coração para o altar hoje. Eu quero expressar tudo aquilo que Deus me deu a tarde inteira. Eu estou pedindo para Ele, para mim não atrapalhar Ele, para que eu consiga transmitir para você tudo que Ele falou no meu coração, tudo que Ele falou no meu espírito. Ô, filha, coloca para mim Hebreus 12. Hebreus 12. 12, 1. Olha só Hebreus 12, 1 que está escrito. Porquanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê? Uma tão grande nuvem de quê? Deixemos todo o que, igreja? Todo o quê? Todo o quê? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos o quê? Nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Corramos com paciência tudo aquilo que Deus já liberou para mim e para a sua. Mas o que eu quero te dizer, porque a carta, apóstolo, vou voltar na carta, porque tem coisas que eu e você devemos colocar, porque está sendo na nossa vida um embaraço, para não crescer em Deus, na graça e no conhecer. Então tudo aquilo que é embaraço, que tenta te impedir de receber aquilo que Deus tem para você, hoje é o dia que você vai colocar para fora, escrevendo, quem está entendendo? E vai ser queimado. Deixa eu te falar, todo aquele que se embaraça, automaticamente ele vai pecar. Todo aquele que se embaraça com as coisas dessa terra, ele vai sair da direção de quem? Ele vai sair da direção de Deus. Ele vai adulterar a pá, ou seja, ele não vai conseguir cumprir segundo a vontade e a direção do céu. E a palavra adulterada nos leva a pé. Por isso que a Bíblia também vai dizer: ai dos falsos profetas. Aquele que diz assim, diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo. Esses aí tem que colocar barba de molho. Porque eles vão continuar aqui fazendo, falando, dizendo que Deus está falando, que Deus está fazendo, sem sem nem temor, nem intimidade com o Espírito. Esse aí está embaraçado. E a vida dele é uma vida pecaminosa. Ou seja, o começo lá, ó. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão nuvem grande de quê? Esses aí, o testemunho deles não são válidos, porque estão fazendo a obra segundo a direção da carne e não na direção do ex. Mas acha que o título vai livrar ele do inferno. Ao contrário, maior é o que serve, sim ou não? Mas o que serve segundo a direção do céu, o que serve segundo a palavra do céu, não segundo a palavra dele. Já cresci, agora é do meu jeito, segundo o meu entendimento. Ele está adulterando a direção de... Para esse a sentença dele vai ser dura. Por quê? Porque ele está tirando as almas do Senhor, que somos nós. Eu e você somos as almas de Cristo. Esse que adultera a palavra para benefício próprio, ele está adulterando a palavra. Ele está querendo sobressair, ganhar. E na verdade ele está perdendo a salvar. Ele está perdendo a vida aí. Então veja bem, olha o cuidado de Deus comigo e com você. Olha o cuidado do Senhor Jesus, do Espírito Santo com a palavra. Por isso que se você tiver conhecimento da palavra, ninguém mais brinca com a sua fé. Quem está entendendo? É isso que diz o Senhor. Peraí, segundo a palavra, o que ele está dizendo não condiz com a minha vida. Você devemos avaliar, analisar a profecia, não o profeta. Se a profecia não cabe a você, descansa. Quem está entendendo? Deixa eu te falar algo. Tudo aquilo que pode ser um embaraço que você vem carregando no teu coração, na tua vida há anos, é necessário hoje, se você assim sentir de Deus, você relatar, colocar para fora.
para que você venha ser livre e viver a novidade que Deus tem para a sua vida. Quem crê nisso? Olha o próximo passo, põe no 2. Isso. Olhando para quem, igreja? Não é para o pastor? Não, é para o apóstolo. Eu e você devemos olhar para quem? Autor e consumador do quê? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? Diga assim, o sacrifício. Cruz é o mesmo que sacrifício. Jesus suportou o sacrifício por amor a quem? A minha. Nós é muita gente. Cada um reconhece o seu. Quem crê que ele suportou por você? Eu vou falar de mim. Olha lá. Estava proposto, suportou a cruz. Desprezando o quê? Então Jesus estava sendo afrontado. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Então já se prepara para você ser afrontado. Porque se Jesus foi, quem somos nós para não ser? Sabe qual é a identidade que muitos querem? Não, agora eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, tudo vai ser diferente. Eu vou te entregar uma chave aqui. Eu aceitei Jesus agora, então vamos olhar para Jesus. Olha lá. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de quem? Ou seja, ele venceu toda afronta, todo opróbrio, todo ódio que o mundo replicou contra ele. Quando ele estava apresentando o reino existia um ódio contra Jesus. Mas quem estava por trás dessas pessoas? O demônio. Porque ele também é esse. Então ele precisa de um corpo. Ele precisa de uma mente pecaminosa, uma mente que adultera a pá, e aí ele tem livre acesso para entrar nessa mente. Então veja bem, Jesus foi afrontado. Aí muitos falam assim, agora eu aceitei Jesus, agora é só vitória. Falta de ler a pá, falta de ter intimidade com a Bíblia. Porque se eu e você tiver conhecimento, a gente vai triunfar. Mas sem um conhecimento da pá, muitos padecem na beira do caminho. As nossas orações têm que ser assim. Repete assim, Senhor. Não diga assim, Deus, o Senhor não me deve nada. Mas se o Senhor quiser me abençoar, eis-me aqui. Muitos entram na presença de Deus achando que Deus deve alguma, então já entra cobrando. Mas eu oro, mas eu jejuo, eu sou dizimista, sou ofertante. Por que, Senhor, isso? Por que, Senhor, aquilo? Esqueceu de meditar na palavra e compreender que Deus não deve nada para mim. E o que Ele tinha para fazer para mim e para você, Ele já fez. Quem está entendendo? Não, mas eu estou fazendo. Honrar o seu pai e a sua mãe é obrigar? Imagine honrar Deus. Mas muitos fazem assim. Não, agora eu estou sendo dizimista. Agora minha vida muda. Agora eu estou orando. Agora eu estou jejuando. Não. Agora você está chegando perto. Você está descobrindo a sua essência. Eu profetizo. Quem aqui veio de Deus? E para Deus retornará. Quem está entendendo? Só que a diferença é que Ele quer que eu e você viva na terra segundo o Espírito dele, o Espírito Santo dele, de Deus, segundo a direção. E aí sim nós vamos vencer toda afronta. E aí sim as bênçãos, como diz a Escritura, correrá atrás de nós e nos alcançar. Porque nós não vamos adulterar, mas sim cumprir a palavra. Quem está entendendo? Independente da afronta, independente da perseguição, independente se estou mal, se estou bem, eu vou zelar, eu vou fazer que se cumpra a palavra através da minha vida. Ou seja, eu não vou só seguir Jesus ou amar Jesus, eu vou cuidar também, eu vou zelar pelo evangelho, eu vou zelar pelas boas novas, eu vou zelar para anunciar as boas novas. E quem anuncia, quem quer aqui andar cheio de Jesus da sua vida o dia inteiro? Vocês estão cansados? Quem quer aqui andar o tempo todo cheio do Espírito Santo? Perguntar de novo. Quem quer andar o tempo todo cheio da visão e do Espírito de Deus? Quem quer andar? Vou te entregar uma chave.
fale mais dele. A boca fala e o coração está o quê? Se você falar de Jesus constante, você vai ficar cheio dele. Gálatas 2:20 vai dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em. Quer ficar cheio de Deus? Entender a vontade dele para a tua vida? Fale dele constante. Mas fale dele assim: Senhor, faz em mim a tua vontade e me prepara para obedecer a sua pá. Senhor, o Senhor não me deve nada, mas aquilo que o Senhor quiser fazer com a minha vida, através da minha vida, eis-me aqui. Quem está entendendo? Ou seja, deve negar a si, senão vai ser um filho inteiro. E aquele filho interesseiro, tudo que ele mais pede é o que ele menos tem. Sabe por quê? Porque o pai sabe que se nos entregar algo fora do tempo, Deus erra. Então pronto, não vai chegar na minha, na tua vida, enquanto antes ele não nos preparar. Abaixo do céu, a Bíblia diz: há um tempo determinado por Deus para todas as. Tempo de plantar e tempo de ajuntar e tempo de espar. Há um tempo. Ah, mas eu vim aqui determinado hoje, Senhor, eu quero. Diga assim: Deus já sabe do que eu preciso. Antes de você chegar aqui, Ele já sabe o que você precisa. Só que a diferença é que Ele não quer te dar somente o que eu e você precisa, mas Ele quer dar para mim e para você, primeiramente, o que eu e você necessita. E o que eu e você necessita é a presença dEle, é a palavra dEle, é o Espírito dEle. O que eu e você necessita é ter comunhão com Ele em todo o tempo. Não honras ou reconhecimento ou bênçãos materiais. O que eu e você necessitamos para vencer o mundo, porque o mundo já é no mar. Para vencer o mundo precisamos da palavra, da presença, da comunhão. Precisamos nascer em todo, senão vai continuar chorando. Nada muda, Senhor, não é que nada muda, é você, nós não mudamos, por isso que o resultado não muda. Senhor, mas o resultado é o mesmo. Claro, você continua sendo o mesmo, continua praticando as mesmas, continua fazendo as mesmas práticas, os mesmos hábitos, então não vai ter mudança. Como assim, apóstolo? Porque quando Deus gera algo no meu coração, eu tenho pressa em fazer, porque eu sei que Ele vai trazer algo novo. Quem está entendendo? Quando Ele gera algo no meu coração, eu tenho pressa em executar. Falar: Senhor, está feito, está consumado. Com a tua ajuda, com a tua força, com a tua palavra, com a tua direção, eu consegui obedecer através do seu Espírito. Está feito. Ele fala: agora minha parte já está pronta. E daí em diante começamos a desfrutar da vontade dEle. Romanos vai dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e o quê? Mas para provar da vontade dEle, temos que renovar o quê? Se eu renovo o meu entendimento, automaticamente, mediante as situações da minha vida, eu vou ter práticas de fé. E a prática diferente que eu e você devemos ter, vou falar de novo, eu e você devemos ter, só pode ter a prática diferente guiado pela palavra. É a palavra que vai mudar a minha e a tua história. Não podemos adulterar, temos que cumprir o que está escrito. E para cumprir o que está escrito, precisamos da ajuda do Espírito. Senão você vai ser mais um no meio da multidão, levando o nome de crente, e nada muda. Quando encosta perto de alguém, abre a boca, é só derrota. Sabe por quê? Porque não pratica o que ouve, não pratica o que vê, não tem comunhão, não tem vida de orar. Então não queira viver novidade com Deus, se você não tem comunhão com Ele. Casa dividida. Olha só. Diga assim: quando o crente toma a sua cruz e segue a Jesus. Quando é que o crente toma a sua cruz e segue a Jesus verdadeiramente? Quando é? Segundo a Bíblia, quando é? Você olha e fala assim: não, aquele ali está seguindo Jesus verdadeiramente. Quando é? Quando ele faz o quê, filho? Está na Bíblia o que você está falando? Põe lá, filha, está me ouvindo? Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria, não pode ser meu próximo.
Qualquer que não fazer o quê? Qualquer que não fazer o quê? E não vier após mim, não pode ser meu. Qualquer que não carregar o seu sacri, não pode ser discípulo de Jesus. Deixa eu te falar algo. Olha a passagem que Deus me deu. Enquanto Jesus estava preso, sendo açoitado para que se cumprisse as escrituras, tinha um no pátio lá, se esquentando na fogueira. Quem que era ele? Quem que era ele? Peraí, Jesus estava lá no palácio, preso, sendo açoitado. Mas tinha um lá no pátio, esquentando a fogueira, para ver o resumo do que ia acontecer com Jesus. De repente, chegou as autorias e falou, mas esse aqui também parece com ele. O que Pedro fez? Fez o quê? Na hora ele falou, não, essa identidade eu não quero, porque ele está apanhando lá. Se eu falar que eu me pareço com ele, eu vou apanhar, tá? Ele vai morrer. Se eu falar que eu me pareço com ele, eu vou morrer, tá? Só que o que Pedro tinha falado antes? Jesus, eu estou com o Senhor até o fim. É fácil todo mundo falar que está com você até o fim. Mas na hora que todo mundo começar a enxergar o peso da sua cruz, falar, não dá para andar com o Caio não. Ou o Caio vai falar, não dá para andar com o apóstolo não. Porque eu imaginei que tudo ia ser fácil. É assim que muitos pensam. Vou aceitar Jesus e agora tudo vai ser fácil, tudo vai ser de fé. Eu profetizo. Eu vou te apresentar na Bíblia, diga assim, 3 lutas constantes. Eu poderia te apresentar mais, mas eu vou te apresentar. Eu poderia até mais, mas o Espírito Santo me deu as 3, falou, vai nas 3. 3 lutas constantes que eu e você vamos ter. Mas a diferença é que quem nos ajuda é o Espírito. Quem aqui quer continuar aceitando Jesus? Falei de 3 lutas, não falei de 3 vitórias. Quem aqui continua amando Jesus? É gostoso falar, Deus vai fazer. É gostoso ouvir falar assim, Deus vai fazer na sua vida, irmão, se prepara. Deus faz, igreja. Mas será que eu e você estamos preparados para também fazer por amor a Ele? Será que eu e você estamos sacrificando verdadeira? Muitas das vezes eu vou para a igreja porque hoje eu preciso. Eu preciso de uma palavra. Se eu e você mudasse os pensamentos, eu preciso da palavra para ficar forte, porque eu sei que a minha vitória já está preparada. Mas é Deus que vai me fortalecer, vai me forjar, para me viver tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Quem está entendendo? Diga assim, as minhas bênçãos já está pronta, mas o Senhor está me preparando. Quem crê nisso? Deixa eu te falar algo, quanto mais eu participo, eu estava lá olhando assim, um ensinamento profundo, eu falei, Senhor, agora eu entendi, não adianta eu pedir, mas Ele falou, não pare de orar. Não pare de orar. Não adianta eu pedir uma multidão se eu ainda não estiver preparado. Quando eu comecei a ver aquele derramar de conhecimento, de palavra, eu falei assim, estou entendendo porque o Senhor me trouxe para um particular. Porque quanto mais você se separa com Deus e para Deus, mais você cresce na graça e aí sim, no caminho o Espírito Santo me visitava falando assim, estou te capacitando para mais uma etapa nova que está vindo. Eu falei, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor me deu, toda a informação que o Senhor usou o seu profeta. Ele falou, filho, eu só quero que você ouça, porque quem vai trazer existência no teu coração sou eu, o meu espírito. Quem está entendendo? Ou seja, houve um sacrifício, um tempo separado. Então nada é de graça, tudo tem o seu preço. Houve um sacrifício, uma separação, uma entrega, uma renúncia de horas, de dias, para receber o que Deus nos deu. Só que Ele deu para todos? Não. Só para quem Ele levou para estar lá. Porque Ele está preparando coisas novas para os seus filhos.
Foi o que eu penso. Quando Deus me leva, eu vou para buscar algo novo para vocês. Qual é a base do começo de tudo? Antes de receber tudo aquilo que Deus deu, Ele está dando a direção. Peraí, você tem de verdade, você ama a Deus? De verdade você está disposto a morrer para si mesmo, para a sua vontade, nascer de verdade você está disposto a abrir o seu coração e pegar todas as mazelas, tudo aquilo que te impede de crescer na graça e no conhecer, de agregar comunhão com Deus, de ter vida de oração, vida de jejum? Você está disposto a relatar, jogar para fora, para que Deus encha a tua vida da presença, da direção do Espírito? Está disposto? 3 lutas, poderia ir mais. Diga assim: a primeira, você vai lutar muito forte. Você que diz que é discípulo de Jesus, você vai guerrear o tempo todo. Diga assim: contra o quê? Diga assim: contra o quê, apóstolo? Pecado. Primeiro passo, você vai lutar o tempo todo contra o pecado. Porque a Bíblia diz que o demônio está ao derre. Qual é o segundo passo? Estou vencendo o pecado. Qual é a próxima barreira que você vai ter que bater de frente? Você vai ter que lutar, você vai ter que vencer. Diga assim: Satanás. Que ele vai vir pesado sobre as nossas vidas. Ele vai usar de todas as artimanhas dele, de toda a malignia, para tentar te frustrar, te parar. Só que se eu e você permanecer até o fim, a vitória é grande. Quem está entendendo? Eu poderia até o 4º, o 5º, mas não, vou só até o 3º. Diga assim: opróbio. Ou seja, o ódio do mundo. Muitas vezes você vai compartilhar algo da parte de Deus com um amigo de infância, só que ele não está servindo a Deus como você. Ixi, já vem esse crente doido, fanático. As pessoas já não têm a mesma empatia. Você começa a ser tratado de uma maneira de fé. Assim aconteceu com Jesus, sim ou não? Jesus tinha um lugar que ele chegava, está na Bíblia, e alguns viravam o rosto, davam as costas para ele. Mas esses estavam guiados por quem? Pelo Espírito maligno. Espírito Santo, quem falou Espírito Santo aí? Eu escutei daqui, viu? Eu sou sensível. Virava as costas para Jesus, está guiado pelo Espírito Santo. Tem que dar uma para avisar a corda. Viu? Diga assim. Diga assim: 3 lutas. Você vai lutar contra o pecado. Diga: pecado, Satanás e o opróbio ou ódio. O mundo vai te odiar. O mundo vai, as pessoas que estão na prática do mundo vai olhar para você. Eu já cheguei em lugares que as pessoas olham assim e viram o rosto. Vira o rosto. Aqui para mim, tá? É eu que estou falando, é de mim. Deve ser a cor que não ajuda, né? É a cara feia. Eu falei: será que é isso, Senhor? Mas o dinheiro dele vale mais que o meu? Mas não é. O Espírito Santo falava assim: é o que está na vida dele. Aí depois você descobre, a pessoa não tem nenhum vínculo com as coisas, com o reino de. Então essa pessoa está guiada por outro reino. Você já sabe qual é, sim ou não? Aí lá na frente você descobre de verdade aquela pessoa está debaixo de uma influência maligna. Então quando ela vê alguém que carrega a essência do Espírito, na hora vai tentar abalar a tua fé. Se você olhar carnalmente, você vai ficar revoltado, perturbado, inquieto. Ou seja, o alvo dele vai ser alcançado, vai roubar a sua paz. Mas se você olhar com os olhos do na hora você vai falar assim: Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Porque a Bíblia vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no. Então a Bíblia está dizendo: aquele que segue a Jesus, primeira coisa que ele vai ter que lutar constantemente contra o pé. Quem crê nisso? Põe em 1 Pedro, Thaís. 1 Pedro capítulo 4. Contra o pecado. Olha o que está dizendo 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora pois, já que Cristo padeceu por quem? Agora você pode ler, está escrito: padeceu por quem?
Na onde? O pecado se manifesta através do quê? O pecado atrai o quê? A nossa carne. Olha lá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, o que está escrito ali depois? Fazer o quê? Também vós com este pensar. Mas o que está escrito ali? O quê? Se armar. Se preparar. Com o quê? Também vós com o quê? Seu pensamento tem que estar blim. Seu pensamento tem que estar revés. Olha lá. Que aquele que padeceu na carne já fez o quê? O pecado já o quê? Ele venceu o pé. Então, o que eu e você devemos vencer? O pé. E o pecado vai vir atraindo, chamando quem? Chamando quem para desfrutar dele? Quem? A carne. Aí muitos dizem assim, está na Bíblia. A carne é? A carne só é fraca porque o espírito não é forte. Porque se o espírito estiver cheio do espírito, se o espírito estiver cheio da palavra, cheio do jejum, o pecado foge. Quem está entendendo? A carne só é fraca por falta de comunhão. Ah, a carne é fraca. Aí só fala essa parte da Bíblia. Mas a carne só é fraca, ela só cede porque está distante da vontade de, está distante da direção da pá. Aí a carne é fraca mesmo. Aí os prazeres do mundo seduz rápida a carne. Agora quando o espírito está alicerçado na palavra, está alicerçado no jejum, na oração, o pecado morre de fome. Quem está entendendo? Porque você olha para aquilo e também usa a palavra. Tudo posso, mas nem tudo. Em outra hora eu poderia pecar, mas hoje não me convém. Ou seja, você vira as costas para o pecado. Você está armando, blindando a sua mente, os seus seus pensamentos estão colocados em quem? Em Deus. Aí o pecado não vai ter lugar ali. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você renuncia, que eu e você renunciam o pecado, diga assim: nesse momento nós crescemos em Cristo e em Deus. Sabia disso? Não precisa se manifestar. Vou falar de mim. Todas as vezes no início da minha conversão, que eu falava não para aquilo que a minha carne queria, quando eu virava as costas, eu ia orar e eu sentia uma alegria. E aquela alegria não vinha de mim, vinha do Espírito. Ele falava assim no meu espírito: estamos vencendo, filho, continua. Todas as vezes que o pecado me atraía, prática, ou seja, aquela dependência, todas as vezes que eu fiquei forte em Cristo, eu olhava e falava assim: já não te desejo mais. Porque a mente, os pensamentos foi blindado. Efésios 6:11, né? Revestido de toda a armadura para que possa estar o quê? Para resistir, para que possa estar firme. Apóstolo, eu quero viver uma das coisas que eu quero te entregar. Meu Deus, eu falo para eles. Vou entregar para quem crê. Levanta a tua mão direita assim. Diga assim: hoje todas as minhas bênçãos que estava retida, diga assim, pela palavra e pela minha fé, está sendo liberada sobre a minha vida agora. Diga: todas as bênçãos que estavam bloqueadas ao meu favor, diga: por essa palavra, neste momento, está sendo liberada. Quantos creem nisso? Oh, Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu levantei a mão, senti um arrepio assim, o Espírito Santo de Deus testificando.
Eu olhei e eu vi a maioria da igreja levantando a mão, e eu vi as bênçãos sendo liberadas, algo que estava retido no reino do Espírito. Algo que estava retido, por quê? Porque Deus primeiro quer fortalecer o meu e o seu entendimento. Por que, apóstolo? Para que as bênçãos, na hora que chegar na minha e na tua vida, não nos roubem da presença. O que você tanto pede não pode ser maior do que a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se até o dia de hoje não estava sendo acrescentado, porque você não estava buscando o reino, mas por essa palavra o reino está se manifestando na sua vida, e as demais coisas serão acrescentadas. Por essa palavra. Ah, apóstolo, não estava acontecendo as demais coisas, porque o teu alvo ainda não era o reino. Para acontecer as demais coisas, o nosso alvo tem que ser o reino. Se eu não estou vivendo as demais coisas, se nada está sendo acrescentado, que a minha visão não é reino. Como assim, apóstolo? Eu vou falar de novo de mim. Eu posso falar de mim, da minha vida. Enquanto nós estamos aqui agora ministrando, enquanto estou aqui recebendo vocês, tem pastores, obreiros trabalhando na outra igreja agora. Vieram do seu trabalho e estão lá trabalhando, ou seja, algo está sendo a crescer. Estou falando da minha fé. Apóstolo, eu posso ir lá mexer na obra, a gente vai para lá. Estão trabalhando lá. Então as coisas estão sendo a crescer, segundo a pá, porque o nosso alvo é o reino. Agora aquele que o alvo dele é as demais coisas, fica paralisado. Tudo que ele quer ele não vive. Por quê? É a mesma coisa você como pai, como mãe. Você vai dar alguma bênção para o teu filho que vai te afastar de você, dele? Você vai, vou dar esse presente para o meu filho aqui, ó. Mas olha, ele vai se afastar de mim, nunca mais eu vou ver ele. Você vai fazer isso com o seu filho? Ah? Você acha que com Deus é diferente? Você está lá todo dia. Vamos trazer para o dia de hoje. Você não perde um culto. Você está sempre no culto, glorificando, buscando a presença, aprendendo, ouvindo a palavra. De repente pede uma bênção, Deus pega e te entrega. De repente Deus te procura: cadê meu filho? Próximo culto, cadê meu filho? Próximo culto, cadê minha filha? Já não é mais um? Você acha que Deus vai fazer isso? Então primeiro Ele quer nos ensinar. Para quê? Para que as bênçãos não nos roubem da porque tudo que nós temos vem da mão dele. Eu vou entrar aqui um pouquinho mais apertado. Ai, apóstolo, ora pelo meu, eu quero casar. Casa, cadê? Não está mais na igreja. Ah, apóstolo, eu quero uma porta de emprego, estou desempregado. Vem cá. Primeira pergunta que eu faço: você vai permanecer na igreja? Então quando orar, ore direito. Peça para Deus um emprego, um trabalho, a qual não vai te impedir de estar na e Deus vai te dar. Quem crê nisso? Então quando orar, tem que orar com o sabedor. Aí Deus pega e entrega do jeito que pediu. Segunda a sexta, das 9 às 18, sei lá. Tem tempo suficiente para vir para a igreja. Cadê? Aí a porta foi aberta, começa a colocar um monte de dificuldade. Ah não, mas eu trabalho longe, estou cansado, cheguei, aí começa a colocar, não tem problema. Quando as coisas começar a dar tudo porque está abrindo espaço para o aí volta depressa. E quer viver do dia para a noite. Chega aqui, a culpa é do pastor, se orar e nada acontecer. Eu não, continuo no mesmo lugar e vivendo as minhas vitórias. No mesmo lugar. Tem pessoas que nos visitou, estávamos no espaço pequeno. Hoje entrou aqui pela primeira vez. Cultos atrás, falou: meu Deus, apóstolo. Falei: continuo mesmo. Porque nada do que Ele tem me dado vai me afastar da presença dEle. Aí quando não sabe administrar o que tem, perde até o que não tem. Pecado. Primeira luta tua, que é discípulo de Cristo, é lutar contra o
Primeira luta, você que diz que aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. A primeira batalha minha e sua é contra o pé. Vamos para a segunda. Pode deixar em 1 Pedro, segunda, mas coloca lá em 1 Pedro 5. Não vamos mudar não. Poderia te levar em outro texto, mas vamos deixar em 1 Pedro 5. Contra Satanás agora, a nossa luta. 5:8. Olha o que está escrito. Sedes o que, igreja? Sóbrios é o mesmo que o que? Sã. Com si? Olha lá. Sede sóbrios. E depois de ser sóbrio, faz o quê? Eu estou com a mente boa. Estou sóbrio. Mas eu tenho que permanecer o quê? Vigiando, vigilante. Olha lá. Porque o diabo, vosso quê? Vosso quê? Não é amigo, não? É porque tem uns que parece que é amigo. O nosso quê? Adversário. Olha lá. Então, entenda, ele já é o nosso adversário. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Então está aqui, o nosso adversário anda em derredor. Diga assim, em derredor. Diga com fé, em derredor. Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Quem está entendendo? Ele tem que ficar ao derredor, porque ao redor daqueles que buscam, que zelam pela palavra, estão os anjos de Cristo. Quem está entendendo? E ele só pode entrar, ele só tem acesso se aquele que é eu e você der legalidade para ele passar pelos anjos e tocar em nós. Quem está entendendo? Diga assim, os anjos do Senhor estão acampados em minha volta. Sabe quando o mal tem legalidade? É quando abre uma brecha. Porque olha a sequência: pecado e Satanás. Se eu venci o pecado, agora eu vou bater de frente com o Satanás. A luta vai ser menor, mas e a vitória vai ser maior? Se eu e você permanecer. Aprenda uma coisa. Vem cá, Caio. Vem cá, pastor Rafa, rapidinho. Você vai fazer o papel bom hoje. Fica aqui do meu lado. Você fica aí mesmo. Já entenderam ou não? Já entenderam? Está revestido? Pega o papel aí do Zé do Garfo. Veja bem. Ele representa o adversário. E esse aqui representa os anjos do Senhor na minha e na tua vida. Os anjos do Senhor, Ele está conosco em todo. E em todo. E em todo. Não, em todo tempo e em todo. Isso, lugar. Os anjos do Senhor estão comigo, com você em todo tempo e em todo. Em todo. Só que é só os anjos do Senhor que estão seguindo eu e você. Olha lá. O que está ao derredor também. Ele está esperando o que da minha e da tua vida? Uma. Olha lá. Ele está à distância, só sondando. Aí, o que está sendo protegido por Deus por causa da pá, desobedece, adultera a palavra, pratica uma prática rápida do pecado. Vou falar assim, razoavelmente. Liberou uma mentira. Os anjos não podem impedir, porque quem está sendo protegido abriu uma legal ali. Quem vem? O que começa a acontecer na vida dessa pessoa? Se depressa ela não se arrepende, se depressa ela não voltar a praticar o que está escrito na pá, os anjos continuam aqui, ele não sai. Mas quem está regendo? Quem está regendo a pessoa? Ah, apóstolo, mas quem está regendo? Quem está regendo? Mas eu sou bom, eu dizimo, eu oferto, eu dou a cesta básica, mas eu ajudo. Quem está regendo? Por causa do pé? Deixa eu te falar. Satanás não está nem aí para o seu dinheiro, para o seu carro. Ele não está nem aí para sua casa.
Ele quer a sua alma. É a sua alma que Ele quer. Deixa eu te falar algo. Diga assim: a minha alma foi comprada pelo alto preço, preço de sangue. Então diga assim com fé: a minha alma pertence a Jesus. Quem está entendendo? Aí eu pequei, consciente ou inconsciente. Automaticamente, se foi consciente ou inconsciente, as coisas estavam dando certo. Começa a dar O que você tem que fazer depressa? Não entendi. Aí vem aqui, num culto como esse, quem quer aceitar Jesus, Deus já mostra quem precisa. Quem quer novamente fazer uma aliança com você, aí a pessoa está assim: ah não, comigo está tudo bem. Aí vem para a fila de oração, não tem problema. Eu vou orar porque eu te amo, é o meu trabalho. É o meu chamado. É o que eu amo fazer. Mas quem vai continuar sofrendo os danos é a P? Não vou nem falar vocês, é a pessoa que continua na prática do P e não se arrepende. Ela vai morar no céu? Não podemos julgar. Mas uma coisa eu posso falar: ela não vai conseguir comer o melhor da terra. Só quem diz que quem vai para o céu ou para o inferno é Deus. Não podemos julgar. Mas uma coisa eu falo: a vida dela é notória na terra. Será uma vida de escassez, uma vida de necessidade, uma vida de miséria. Por quê? Porque os demônios têm legal ali. Passeia. Daqui a pouco eu oro e repreendo. Vai rodando aqui, ó. Passeia. Quem está entendendo? Eu também estou no papel também, do desobediente. Você está aí triste? Estou no papel do pecador também. Tem que sofrer por amor a eles, senão eles não entendem. Deixa eu te falar algo. Mas aí quando eu me arrependo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha desobediência, perdoa a minha falha. Deixa eu te falar algo. Aprenda uma coisa: domingo é Santa Ceia. Tem pessoas que ela não se arrepende, e ela vem para a ceia e acha que está tudo bem. Só se for para ela. Porque no reino do Espírito o mal ainda tem legal ali. Porque não houve uma reconciliar diante de. Então ela acha, mudou a história aqui, está tudo bem, vírgula. Vai ler Bíblia. Porque aquele que confessar o Senhor perante todos, no grande dia será reconhecer. Mas aquele que negar Jesus, eu não, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu vou lá fazer minha aliança novamente. O que vão dizer de mim? Se eu estou voltando, se eu reconheço o meu erro, não interessa o que vão dizer, mas interessa o que Deus vai dizer. Deus vai dizer: ali veio o meu filho, que reconhece o seu erro, e sobre ele eu vou acrescentar minha graça. O que é graça? Então quando eu me arrependo, quem vem depressa? Os anjos do... Fica aqui, Deus me deu uma visão. Fica atrás de mim, Caio. Levanta a mão assim, para lá. Os anjos do Senhor vai ali impedindo todos os dardos inflar contra as nossas. Você crê que é assim? Você crê ou não? Só que as pessoas acham que o reino de Deus funciona segundo a vontade dela. Por quê? Porque não lê Bíblia, não tem intimidade com o Espírito Santo. Ora quando dá, jejua quando dá. Ouve as boas novas quando está necessidade. Diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pode ir lá, filho, senão você vai cair aqui. Está livre. Deixa eu te falar algo. É assim que funciona. Por isso que tem pessoas que você está aconselhando ela. Você chega perto da pessoa e fala assim: ó, faz assim, filho, faz assim. Aí a pessoa sai daqui, amém, amém. Chega lá, pratica totalmente de fé, depois volta chorando. Não tem problema, para nós não tem problema algum. A gente vai orientar novamente, vai amar do mesmo jeito. Só que ela está retardando tudo aquilo que Deus quer fazer. Porque ela vem na direção, ela vem no lugar onde Deus o trouxe, onde Deus quer cuidar dela, e ela não quer obedecer. Deixa eu te falar, já dei esse exemplo. Você vai lá no hospital, no SUS, espera uma fila imensa. Fica numa fila imensa. Chega lá, entra, o doutor está lá sentado, fecha a porta. Você tem o quê? Não, eu estou com isso. Compra esse remédio. Você fala: meu Deus, 5 horas aqui ele só me deu. É, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele já sabe.
Igual você, ele já cuidou de milhares, quem está entendendo? Aí o que as pessoas pensam? Nossa, eu achei que o apóstolo ia pular, sapatear, dar rajada de língua estranha. Pelo Espírito Santo de Deus, quando você chega perto, ou nem chega. Apóstolo, ora por fulano. Não, tá, calma aí. Qual é o nome dela? Sim, tá. Aí o Espírito Santo. O Espírito? A vida está assim, 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 assim. Fala para fazer isso, isso, isso. Sem eu ver, sem eu conhecer, só pelo nome. E muitas vezes ele fala assim: você conhece alguém que tem esse nome? A vida dessa pessoa está assim, assim, assim. Quem está entendendo? E quando duvida, ele dá o RG, dá o CPF, dá a placa do carro. Estou falando do que eu vivo. Só que os dons são para edificar, os dons nos salvam. Então não tem que ficar, tem mérito nenhum para o apóstolo. Tudo isso é por causa do evangelho. Aí você dá a direção para a pessoa, não obedece, mas ela quer triunfar, ela quer viver o sobrenatural. Deixa eu te falar algo. Quando eu e você praticamos o que está escrito na pá, é inevitável, você vai viver o sobrenatural. Apóstolo, mas eu não tenho fé. Lembra de Jesus? Se tiveres fé do tamanho de um grão de moço, dirás a este monte: saia daqui e se lance no mar. E assim, o quê? Olha o grão de mostarda aqui. Alguém está vendo? Alguém está vendo? Mas tem um grão aqui. Alguém está vendo? Vocês não estão vendo, né? É assim. É assim o grão de mostarda. Segura aí, varão. Tem ou não tem um grão de mostarda aí? Tem ou não tem? Deus pede muita fé. Ele só quer que você use a fé que Ele já te. A sua fé tem que ser grande? Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Só que a fé na direção da pá, as coisas acontecem. E a sua fé vai ser a crescer. Ela vai crescer. A minha, a sua fé só cresce se obedecermos o que está examinar a Escritura. Não se aparte deste livro, mas medite nele de dia. E as pessoas colocam a confiança: não, eu vou lá, Deus vai usar a vida do apóstolo e vai. Tem hora que o Senhor quer, Ele manda eu falar, eu falo o que Ele manda. Se Ele não mandar falar nada, só vou te dar a parte do Senhor, vou orar com você e tchau. Eu não posso fazer aquilo que Ele não mandar eu fazer. Não posso e não vou, porque eu não sou rebelde nem desobediente. Deixa eu te falar algo, eu quero te ensinar. Ande pela palavra. Eu quero viver o sobrenatural com Deus. Vida de orar. Diga assim: jejum, oração e palavra. Tem uma disciplina de oração. Tem uma disciplina, no mínimo. Diga assim: por obrigação, eu devo jejuar 2 vezes por semana. É o mínimo. É o mínimo. 2 vezes tem que entregar um jejum para o Senhor. 2 vezes. Prepara 2 dias. Segunda e terça, quarta e quinta. Quinta e sexta. Separa 2 dias e entrega o seu jejum. Faz o jejum, abre o jejum, entrega. E no seu tempo de jejum, louvor, oração. No seu tempo de jejum, Bíblia, a palavra. Apóstolo, de noite não durma sem orar. Não durma sem orar. Vou falar de novo: não durma, não deite sem orar. Porque quando você deita, é aberta a janela do mundo espiritual. Apresente o teu dia, a tua vida, a tua noite, e descanse depois de orar. Por isso que pessoas vivem com sonâmbulo, sonhos doidos, perturbado, o demônio vem. Não quero falar disso aqui hoje. Mas se vocês soubessem, vocês oravam antes de dormir. Não durma sem orar. Ah, estou sem sono. Acordou de madrugada? Joelho no chão. Ah, acordei 2 vezes no mesmo horário. Joelho no chão. Deus quer te visitar. Quer falar alguma? Deus quer falar algo com você, comigo. Então, seus 5 minutos de oração ali, Deus vai te visitar. Já apresenta o teu dia, que vai se iniciar. E você vai começar a viver o sobrenatural. Prepara o seu dia, chega na frente. Maior que está conosco que está no mundo. Ah, eu vou levantar para trabalhar 6 da manhã, mas Deus te acordou às 2, às 3. Tira 5 minutos, já que acordou, vai no banheiro para beber água. Nem sempre. Às vezes é Deus querendo falar comigo, com você. O que você faz naquele tempo? Dobra o joelho. Fala: Senhor, eis-me aqui. Fala com Ele.
Quando você for deitar novamente, você vai, nem que você pisque os olhos e levante, te garanto, você vai levantar como se tivesse dormido a noite toda. Porque Ele vai renovar o seu sono, vai renovar suas forças. Como assim, apóstolo? É o que eu vivo. A vigília aqui, eu preguei 14 horas aqui. Fizemos uma vigília de 23 horas, de 24 horas. Quem estava aqui? Quem veio na vigília? Eu preguei 14 horas aqui. 24 horas, fui lá para dentro. Depois eu passei o microfone para o pastor Rafa, para o outro. Sei que teve uma que foi 14 horas e pouco direto. Da onde vem isso aí? É de Deus. Da onde vem tanta Bíblia? Dele. Presta atenção. Não perca o teu tempo. Não baixa a sua guarda. Ó. Está dizendo ali, ó. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Próximo. Olha lá. Ao qual resistir firme no quê? Resistir firme no quê? Sabendo que as mesmas aflições se cumpre entre os vossos irmãos na onde? Muitos também estão passando as mesmas aflições. Por amor a quem? A Deus, por amor a Jesus. Não é só você que está passando esse momento de aflição. Tem muitos que não vai abandonar a cruz, porque está praticando o quê? A fé. Ah, mas é só eu que estou vivendo isso? Eu não, tem muitos, a Bíblia está dizendo. Tem muitos que estão na mesma fé, não vão abandonar a cruz. Tem muitos que estão no mesmo propósito que eu e você, de ir morar no céu, quem está entendendo? Então não é sozinho, só eu, não é exclusividade, a aflição minha e sua, não, tem muitos que estão vencendo, que estão lutando para permanecer sem negar o quê? A fé. Olha o próximo. E o Deus de toda a graça, o que é graça? Favor não merece? O Deus de todo favor que nós não merecemos, quem em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna o quê? Depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ó, depois de ter padecido o tempo todo. Ter padecido quando? Quando? Então padecer por amor de Jesus é inevitável. Passar um momento de aflição, de tribulação, por amor a Cristo e a palavra é inevitável. Porque naquele momento Deus vai estar nos ensinando, Deus vai estar nos forjando para coisas grandes. Olha lá o que está escrito. Vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco. Ele mesmo vai fazer o que na minha, na tua vida? Vos aperfeiçoar, confirmará, fortificará e fortalecer. Ele mesmo vai fazer tudo isso na minha, na tua vida. Quantos creem nisso? Mas vai acontecer isso depois que a gente padecer? Um pouco. Mas o padecer com Cristo é vida, quem está entendendo? Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, padecer um pouco. Ele falou, filho, não é melhor padecer um momento para ser aperfeiçoado e ter uma vida de gozo, de paz e alegria? Porque aqueles que estão distantes da minha paz já estão padecendo agora e vão padecer eterna. É melhor um pouco ou eternamente? Então tudo que nós estamos passando coopera para quem? Para o bem daqueles que amam quem? Então, apóstolo, estou passando por esse momento. Continua orando que Deus vai dar vitória, quem está entendendo? O choro pode durar, mas a alegria. Ou seja, vai ter momento de choro, mas também vai ter momento de alegria. O interessante é não abandonar o quê? A fé. O interessante é não abandonar a fé e a cruz. Eu não posso abandonar nem a fé e nem o meu sacrifício. Por amor a quem? Imagine se Jesus decidisse desistir. Imagine se... Você acha que ele não foi tentado? Sim ou não? Teve um momento que ele falou assim, Pai, se pode, faz o quê? Afasta de mim, passa de mim este. Naquele momento ele foi tentado a desistir. Só que aí depois rapidamente ele se posicionou de novo, falou, ajustou a cruz e falou assim, mas que em tudo seja feita a sua.
Quem crê nisso? Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.